Boa noite. Boa noite, Simone. Estamos iniciando uma live aqui. Tudo bom, Simone? Tanto pelo Facebook. Olá, Namar. Para você, eu não sei se é boa madrugada. Eu tô conectada tanto aqui no Facebook quanto no Instagram. Olá, Aline, seja bem-vinda. Tudo bem, meninas? Tudo certinho? Tudo certo, Aline? Que bom te ver por aqui. Bom, hoje falaremos então, sobre a maternidade solo. A quem está chegando, sejam muito bem-vindos. Sintam-se à vontade aí para fazer perguntas, tanto aqui no Instagram, tanto aqui no Facebook. Fiquem à vontade se tiverem dúvidas, Eu vou deixar aqui fixado o assunto de hoje aqui no Instagram. Vamos conversar então sobre a maternidade solo, que é o que eu tenho falado bastante, Aqui no Instagram, principalmente. Seja bem-vindo quem está chegando. Psi Joyce, seja bem-vinda. Sejam bem-vindos. Bom, vamos lá então, A quem está me acompanhando aqui do Facebook, da página do Psicomãe Solo, a quem está aqui me acompanhando pelo Instagram, do Psicomãe Solo também. Também convido vocês a estarem lá no YouTube, no meu canal, Onde eu coloco vídeos falando sobre questões da maternidade solo. Então, vá lá, acessem o canal, curtam, compartilhem, Comentem para eu saber se vocês estão gostando aí do meu conteúdo. E eu achei importante hoje falar sobre esse assunto, Eu venho aí de uns tempos para cá fazendo algumas lives, Tanto eu ou com colegas, fazendo algumas parcerias aí. E eu senti falta de fazer essa live, Eu falo tanto da maternidade solo que eu parei para pensar, poxa vida, Vamos voltar aí pro basicão. Vamos falar sobre a questão da maternidade solo. Eu não sei se para vocês que estão aí me acompanhando, se o termo mãe solo é algo novo, ou é algo que tem se falado bastante, ou alguns de vocês já ouviram falar, ou algumas de vocês sabem muito bem o que é a maternidade solo, ou que são, mãe solo. Antes de começar o vídeo aqui com vocês, tanto aqui do pessoal do Instagram quanto aqui no Face, que eu estou ao vivo, eu estava lendo, uma matéria aqui na internet mesmo, e eu até anotei alguns dados que são impressionantes, Às vezes a gente fala da maternidade solo, parece que é um modismo, mas vamos pensar um pouquinho. Eu estava lendo um artigo que falava o seguinte, gente? Aí pesquisas do IBGE, Aqui dentro do nosso país, do Brasil, crianças aí, eu até fiz uma colinha aqui do lado, vou falar para vocês que é um número assustador, Se a gente for pensar de crianças que são registradas apenas com o nominho da mãe. E aí eu tava vendo esses dados, esses números, Que são em 5,5 milhões de crianças, que não tem o nome do pai registrado dentro do Brasil. E aí, nessa mesma matéria também, eu estava lendo, eu também anotei aqui um númerozinho, vou falar para vocês. 40% das famílias brasileiras, são chefiadas aí por mulheres. O que são 40% de famílias brasileiras? Estamos falando aí de 60 milhões de mulheres. Boa noite, Noêmica. Seja bem-vinda. Então, assim, gente, é um número muito grande, Aí 40% das famílias brasileiras
As chefes de família são as mulheres, né? São as únicas exclusivas responsáveis pelas questões familiares. 5,5 milhões de crianças são registradas sem o nome do pai. Aqui, falando de Brasil, e até pouco tempo atrás, eu também estava lendo uma matéria que falava o seguinte, né, sobre a questão da maternidade solo. De 2005 para 2015, o número de mães solo foi para 11 milhões e 600 mil mulheres que passam sobre a questão da maternidade solo. Bom parar de falar um pouco de número, né? Porque a proposta aqui de hoje é essa interação. Olá, Psi Fabiana, seja bem-vinda. Para a gente pensar um pouquinho sobre essa questão da maternidade solo. Alguns acham que é modismo, mas vamos pensar nesses números tão alarmantes, né? A Simone aqui do Face está falando o seguinte, né? Hoje eu entendo por que o filho da mãe, né? Pois é, né? Só o filho é da mãe. O porquê da gente falar sobre a questão da maternidade solo dentro do nosso país. É uma coisa tão cultural, né? É tão taxado de normal a mulher, ela tomar conta das questões da maternidade, dela sempre tomar a frente da maternidade, né? Então, isso é ensinado desde sempre nas famílias, né? Ensina-se o homem ali a tomar frente, né? A fazer dinheiro, né? A trabalhar, a trazer o dinheiro, o pão, né? Para dentro de casa, e a mulher fica dentro de casa. E também culturalmente, tudo bem, né? A mulher dá conta, né? Então, assim, eu sempre costumo tomar cuidado com aquele título que algumas mulheres às vezes até utilizam, né? Como um elogio, a tal da mulher guerreira, né? A tal da mulher guerreira, a mulher guerreira que dá conta de tudo, que trabalha, que educa os filhos, que leva os filhos para a escola, que, enfim, que bota o pão ali na mesa, né? E aí tem um romantismo dessa mulher que, falando, né, diretamente, que se ferra ali sozinha. Então, deixa eu ver se o pessoal tá falando aqui. Sintam-se à vontade, viu, meninas e meninos, se tiverem perguntas aí. O objetivo é da interação, tá? Aqui no Face, a Bia, né, a Artemisa tá falando o seguinte: por isso falar de maternidade solo dentro do casamento para mim foi um choque. Exatamente, Bia. Há um tempo atrás eu estava conversando com a Bia, né, ela que é responsável para deixar o meu Insta com uma cara mais bonitinha, né, que é da @luna.adigital. Estávamos conversando sobre essa questão da maternidade solo dentro do casamento, né? Mas como assim? Como é possível, né? A mãe ser solo dentro de um casamento? O que acontece? Bom, é aquela história, né? A mulher toda se responsabilizando pelos cuidados do filho, pelas orientações, pelo acompanhamento, até às vezes a questão financeira, de cursos, de estudos. E aquele pai negligente, ausente, deixando essa mulher aí sozinha, né? Até faço uma brincadeira, a gente vê as propagandas bonitas, né? Propaganda de margarina, propaganda Doriana, e aí você vê aquela família, né? No domingo, tomando café juntas, aquela coisa bonita, né? O marido ali sorridente, todo solícito, ajudando a pôr o café da manhã na mesa. Mas percebemos que, quando iniciamos aqui essa live, falamos de números absurdos, né? Então é muito, assim, muito mais comum do que a gente imagina a questão da maternidade solo dentro do Brasil. Não estamos falando aqui, né, de centenas e nem de milhares, estamos falando de milhões, né, de milhões de mulheres, de milhões de crianças que não têm aí o registro do pai. Olá, pessoal que está entrando.
Muito boa noite aqui do Instagram. Então, assim, aquele romantismo, né, da propaganda lá da margarina, na prática não acontece, né? Seria muito bonito, né? Então, assim, só pra gente entender um pouquinho, antes eu pensava que falar de mãe solo referia-se à mãe solteira, até eu começar a questionar isso vivenciando na pele, né? A partir do momento que eu também me vi com essa mesma dor da maternidade solo. Maternidade solo, né? O termo solo não tem a ver com solteira, né? Acredito que até recentemente, um tempo atrás, o próprio Papa, se eu não me engano, ele tinha falado o seguinte sobre a questão da maternidade. Para você ser mãe, né, você não precisa necessariamente ali de um casamento, né? Mãe é mãe, não importa se sozinha ou se com um parceiro. Se você está só ou se você está num relacionamento, isso não vai te tirar a sua maternidade. Então, mãe solo, sim, ele pode acontecer também dentro de um casamento, dentro de um relacionamento, né? Não sei se vocês conhecem ou se vocês já vivenciaram isso, ou se de repente até vivenciam isso dentro do casamento, dentro do relacionamento, a questão de você ter ali o seu companheiro ou a sua companheira que é totalmente ausente, né? Que não está ali à frente nos cuidados da orientação dos filhos e de todas as questões que envolvem, né, a questão aí dos cuidados ao filho, da relação com a família e por aí vai. A Bia tá falando aqui o seguinte: olá, boa noite. O pessoal tá entrando aqui no Insta. A Bia aqui no Face fala o seguinte: culturalmente falando, ainda precisamos falar muito sobre esse assunto porque há muito preconceito. Exatamente isso que a Bia fala, né? O tanto de preconceito que a mulher enfrenta com a questão da maternidade solo. Se vocês estiverem ouvindo, os cachorros aqui estão fazendo festa em casa, final de semana, né, gente? Mas assim, eu pensei o seguinte, né? O tanto que a mulher, culturalmente, por ser mulher, já sofre os variados tipos, né, de preconceitos aí. Imagina a mulher quando se torna mãe, né? E é uma mãe solo. Uma mãe que não está num casamento que é esperado aí, socialmente esperado, né? Uma família bonitinha, tudo bonitinho, tudo certinho. E aí, essa mulher tá sozinha. E como é que são os olhos da sociedade? Sabemos que a nossa sociedade, né, ela tem os olhos muito de crítica, de julgamento. Não existe aí um acolhimento para essa mulher, né? Seja aquela adolescente que engravidou, seja aquela mulher, né, que eu costumo brincar aqui nas minhas redes, aquela mulher que é mãe de gente grande, né? Até a mulher que de repente ali tá solteirona, né, nos seus 50, 60 anos, com os filhos já adultos, né? E de repente sofre preconceito, né, por estar sozinha, mas você com essa idade, solteira, né? Mas você com filhos, como assim? Você é mãe, mas você não tá casada? E como é difícil, né, sentir isso na pele, essa falta de acolhimento, tanto de outras mulheres também, né, quanto de outros lugares, de outras pessoas, até das vozes masculinas, o quanto isso machuca a mulher. Vamos lá, a Bia tá mandando mensagem aqui no Face. Eu estou aqui no Face, estou aqui no Instagram. Pessoal que está aqui no Instagram, por favor, sintam-se à vontade para fazer perguntas. Vocês estão me escutando bem aí do Instagram? Se tiverem, dão um joinha aí, um oizinho para eu saber se está tudo bem. Se vocês estão me escutando, pessoal do Face também, dá um joinha. Se quiser, dar um coraçãozinho para eu saber se está tudo bem. Bom, vamos lá. Culturalmente falando, né, a Bia falou da questão do preconceito, e aí a Bia fala o seguinte: eu conheci uma moça
com uma filha pequena que ela precisou se ausentar para cuidar da mãe acamada. Chegava em casa, cuidava da criança para dar banho, dar janta, porque o pai não havia feito nada. Ter ou não ter o pai ali era a mesma coisa. Ele largava ela para cuidar de tudo e não assumia, infelizmente, a paternidade, né? Então, assim, a Bia tá falando exatamente isso. Essa ausência, essa negligência, a mãe tinha ali, nesse caso, que cuidar da própria mãe, né? No caso, a avó da criança que estava doente, e quando deixou com o pai, só que o pai não cuidou da criança, e ainda a mulher chega, né? Depois de um compromisso, de uma questão de saúde familiar, e tem que dar conta, né? Aquele dar conta que a gente fala tanto, ainda de chegar e cuidar da filha. Então, não é um parceiro que colabora, não existe aí uma colaboração, né? O quanto isso é difícil, né, gente? O quanto é cansativo. Vamos pensar o seguinte, quando a gente fala aqui no meu Insta, depois para quem tiver interesse, né, aqui no Instagram, no meu perfil tem os destaques, onde tem as bolinhas, aí tem os destaques da mãe solo, e lá você vai encontrar os textos, os vídeos, que eu falo um pouco mais sobre a questão da maternidade solo. E eu trago as várias nuances, né? Como eu estava falando aí, a maternidade ela pode acontecer desde uma adolescente que engravidou, né? Até acontece com uma mãe já com os filhos grandes, né? E lembrando um pouquinho dessa questão da mãe, né? De filhos de gente grande, como eu brinco, ontem eu estava assistindo um filme bem legal, né? Bem interessante, divertido, que é Minha Mãe é uma Peça, né? 3, que é o último filme do Paulo Gustavo, para quem gosta dele, né? Que ele é um ator brasileiro. Olá, para quem está entrando aqui no Insta. E traz a questão também da maternidade, né? Que é bem interessante. Mesmo separada, né? Ela ali tem uma preocupação com os filhos, a forma como ela lida com a maternidade é bem divertido. Então, assim, gente, pensar nessa questão, né? Apesar de a mulher ter um relacionamento, ela pode estar numa maternidade solo, né? Um pouco do que a Bia trouxe aqui de exemplo pra gente, a Bia que tá aqui no Face. É exatamente isso que ela fala. A mulher às vezes pode até estar no relacionamento ou não estar, né? De repente ali tem um combinado, deixa com o pai, mas esse pai não cuida, mas esse pai não colabora, enfim, né? Também podemos pensar nos outros tipos de relacionamentos, tanto relacionamento homoafetivo, de repente teve uma briga, uma mágoa, um ressentimento, e esse casal não soube elaborar bem, né? E aí fica aquele jogo de mágoa, de ressentimento, e isso recai ali sobre os cuidados dessa criança, né? Como se fosse um jogo. Eu tô amargurado com o outro, não vou ser colaborativo ou não vou ser colaborativa, o outro que se dane, o outro que se vire. Então, assim, o quanto é importante a gente olhar para essa questão da maternidade solo. A Psi Fabiana tá falando aqui, parabéns por trazer um assunto tão pertinente e importante. Então, né, Fabi, eu acho que é tão importante a gente falar disso, porque a gente não tem essa questão de ver o quanto acontece isso dentro do nosso país, né? Na verdade, no mundo afora, a questão da maternidade solo, de ver números de crianças, aí não se falamos só de milhares, mas de milhões, né? Que não são registradas pelo pai, não tem o nome do pai, né? E não só pensando na questão da paternidade, né? Mas a gente pode ver aí vários casos, até talvez de uma maternidade negligente, né? Então, assim, pensar nessa questão e o quanto isso pode influenciar principalmente essa criança, né? Que vive essa questão aí da maternidade solo. A Bia está falando aqui.
e para ela lidar com a maternidade com os filhos crescidos. Pensa o seguinte, né? Voltando um pouquinho nisso que eu falei do preconceito. Nós, mulheres, já vivenciamos o preconceito desde sempre. É só a gente nascer mulher que pronto, lá vem a lista de preconceito. Mulher tem que usar tal tipo de roupa. Se a mulher usar um tipo de maquiagem mais forte, vai chamar atenção, estará provocando. Cuidado com as amizades com mulheres são falsas, mulheres aquilo, isso. E de repente chega a questão da maternidade, que para a mulher já é um desafio, né? Então vamos imaginar quando essa mulher enfrenta toda a maternidade dela aí, né? Toda a maternidade do bebezinho, ou vivenciar, né, o ser mãe aí com os filhos já grandes e adultos, o tanto de preconceito que de repente essa mulher às vezes vivencia ao longo da vida dela, né? Nossa, mas você com essa idade não é casada, né? De repente uma fala, um discurso de uma outra mulher, né? Mas por que você não casou? Você teve esse filho sozinha? Né? Então, assim, o tanto que somos bombardeados com essa questão da maternidade solo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no Face. Faz sentido para vocês quando eu trago a questão da maternidade solo e o quanto ela impacta, né? Principalmente para a mulher que vive isso na pele e também para os filhos, né? Se existe aí uma relação saudável, se existe aí de repente um respeito entre esses pais, né? Se existe aí entre esses pais um trabalho de colaboração um com o outro, né? Ou se são relações aí tóxicas, né? De um apontar o dedo ao outro, de julgamentos, de disputas, de jogos. E como é que fica esse clima, né, nessa família que passa a questão da maternidade solo? Pensando sobre a questão da maternidade solo, e a mulher que não tem uma rede de apoio? Aqui na minha página eu costumo falar muito sobre a questão da rede de apoio, né? O que seria uma rede de apoio para quem é mãe solo? Uma rede de apoio, ela pode acontecer, né? Tanto com familiares, amigos, pessoas que estão ali colaborando, né, de alguma forma para essa mulher que é mãe solo, e que se forma realmente uma rede de apoio, de acolhimento, de ajuda, de empatia, né? De repente essa mulher vai precisar, né? Vamos pegar até o exemplo que é um pouco mais próximo do que eu vivenciei, né? Quando meu filho nasceu, o primeiro mês, o que foi difícil para mim foi a questão do sono. Eu tive muita questão da privação do sono, a gente fica mais estressada no primeiro mês do bebê. Então, a minha rede de apoio foi a minha família, né? Em específico a minha mãe. Então, nos momentos que eu precisava descansar, eu tive a minha rede de apoio, a minha mãe me ajudava. Ela percebia que eu estava cansada e aí, quando ela estava disposta, ela fazia um combinado. Olha, deixa ele um pouquinho comigo, você dorme e a gente fazia um revezamento, né? E às vezes, essa mulher, será que ela tem uma rede de apoio? Né? Falamos aí no início desse ao vivo de milhões de mulheres dentro do nosso país que vivencia a questão da maternidade solo. E aquela mulher de fato que é só, que não tem essa rede de apoio. O tanto que é cansativo, né? E aí mora só, limpa a casa, faz a comida do bebê ou da criança, lava as roupas. De repente tem que deixar ali numa escolinha, numa creche, porque precisa trabalhar, né? Precisa do dinheiro para sustentar a família dela, que é ela e os filhos. E como isso realmente é muito pesado.
Portanto, eu sempre falo da importância da rede de apoio. E a rede de apoio, gente, ela não precisa necessariamente acontecer somente de uma forma ali física. O que eu quero dizer com isso? Hoje em dia, a gente fala muito dos grupos do Facebook. E por que eu enfatizo isso? Bom, a quem puder fazer isso depois, dá uma pesquisada no Facebook, joga lá no Facebook, grupos de maternidade solo, coloca mãe solo, espera e vejam o que vai aparecer. Muito provavelmente vai aparecer grupos sobre isso. Então, alguns grupos, algumas mulheres, eu mesma estou em algum desses grupos, nós utilizamos como uma forma de rede de apoio. Alguns grupos tá lá a caráter de desabafo, de acolhimento, de tirar dúvidas, de até um apoio emocional e psicológico. Então, dentro das nossas tecnologias, as mulheres acabam procurando esse tipo de rede de apoio. Vamos lá, a Bia tá falando aqui no Face, deixa eu ler aqui para vocês. Às vezes, o próprio preconceito vem de outras mulheres, né? Falta sororidade. Tem uma pergunta aqui da Bia. Como você lidou com a maternidade solo? Sofreu algum tipo de preconceito? Legal, vamos falar disso. Então, um pouco do que eu tava falando aqui, gente, a questão do preconceito, né? Que lidamos com essa questão do preconceito na maternidade, né? Dentro de um esperado, já sofremos um preconceito. Ah, você agora é mãe, então você só é mãe, né? Você esquece, você é mãe, você vai ficar em casa, você vai cuidar de filhos, acabou pra você, já tem esse preconceito, né? E pra mãe solo, com certeza, né? Eu, assim, não diretamente, mas indiretamente eu sabia que em alguns lugares, com algumas pessoas, existiam ali um certo tipo de preconceito. Até alguns comentários maldosos por trás do tipo, mas quem vai cuidar do bebê dela serão os pais, né? Nossa, tipo assim, e agora se ferrou, putz, a vida dela acabou. E às vezes é até algo meio que maledicente, sabe, maledicente de maldade, tipo, de torcer para que você não dê conta, né? E aí é uma coisa muito, muito ruim mesmo, muito negativa. Às vezes vozes de mulheres, de repente, que falam isso. Eu dei alguns exemplos, não necessariamente comigo, mas talvez com algumas de vocês, ou até em algumas ocasiões vocês já viram algumas situações assim, né? De preconceito mesmo, de deixar de escanteio e tal. Tá vendo lá? Tá grávida, mas não tem pai, não é casada. Então, assim, o quanto essa mulher também é sacrificada é complicado. A questão que a gente fala aqui da sororidade, né? A sororidade, a gente fala da palavra fraternidade, né? Que é entre irmãos, né? Que vem aí de uma definição mais masculina. A sororidade seria essa questão também do acolhimento, da empatia entre mulheres, né? Então, assim, o quanto acontece de fato esse preconceito. Bom, e eu tô dando aqui uma olhada nas minhas anotações que eu deixei, eu vou até tentar mostrar pra vocês. Meu quadrinho aqui atrás, que já surgiram essas questões aqui, a Bia tá fazendo perguntas bem legais, importantes, né? Vamos acolher, né? Pensando nessa mulher. Poxa, a Fabiane tá me fazendo pensar em algo que talvez antes eu não havia parado para pensar. De repente, o meu comentário, ele tá cheio de julgamento, ele tá cheio de preconceito. Como é que eu tenho recebido as mulheres que de repente eu tô em algum lugar e eu vejo que tá grávida, ou eu vejo que aquela solteirona é convicta, né, mas que tem os filhos.
Como é que eu tenho recebido as mulheres? Por que eu levanto essa pergunta? Bom, no começo eu falei para vocês, eu sou mãe solo também. Em alguns momentos, talvez eu senti falta desse acolhimento, dessa empatia, né? Algumas vezes, algumas pessoas, mas eu não sei o que eu vou falar, né? Eu, tipo assim, eu não sou mãe, ou eu não sou solteira, não tenho muito o que falar com essa mulher. Mas a nossa necessidade como mães solo é do acolhimento, é da empatia, é desse olhar de respeito, né? E não entrar muito nesse lugar de julgamento. Ah, mas engravidou porque quis, ou é solteira convicta porque quer. Ah, tá de olho no meu marido, tá de olho no meu namorado. É até engraçado, pessoal, mas é verdade, acontece, né? Resgate da autoestima. Parabéns por trazer um assunto tão relevante para o universo feminino. Ai, obrigada, que legal o seu comentário. Depois coloca o seu nome aqui, às vezes tem os nomes do Instagram, né, que é o nome fantasia. Você é da turma 13, somos da turma 13, que legal. E Dayana, seja bem-vinda, tudo bem? Eu estou aqui no Instagram, também no Face, falando sobre a questão da maternidade solo. Se você estiver aí, seja bem-vinda. Então, assim, pensar, né, como é que nós estamos recebendo as mulheres, né? Tantos os homens também, de repente, dentro desse machismo, do que foi aprendido culturalmente, né? Olá, Dayana, boa noite. O que foi aprendido culturalmente, né, pessoal? Como é que eu estou recebendo as mulheres? Quais são os comentários nas rodas de conversa? Ou até por trás dessa mulher que tem a questão da maternidade solo, né? Como é que eu estou recepcionando? E será que eu parei para pensar por tantas coisas que essa mulher já passou, né? Porque realmente nós sentimos falta desse acolhimento e dessa empatia. Que legal, obrigada, Noêmica. A Noêmica tá falando que está achando o tema bem instigante, né? Pensar essas questões. Então, quando eu trago aqui, né, a quem tiver interesse depois, dentro do meu Instagram, no Facebook, eu costumo compartilhar os textos do Instagram, mas quem puder conhecer o Instagram é legal, porque tem bastante essas temáticas da mulher, do feminino, né? Porque assim, como eu falei para vocês, a mulher em si, ela já é bombardeada de questões aí, de julgamentos, de preconceitos. E quando ela chega ali com a maternidade solo, né, muitas vezes sendo chefe de uma família, muitas vezes orientando sozinha, educando os filhos sozinha, como é que a nossa sociedade tem recebido essa mulher, na verdade? E parar para pensar um pouquinho, realmente é um tema importante. O meu objetivo, né, dentro aqui das minhas redes sociais, é trazer esse olhar mesmo de reflexão, né? De repente, se eu conseguir, dentro do meu discurso, dos meus textos, de alguns vídeos que eu coloco, atingir o coraçãozinho de alguém, colocar uma semente aí de alguém no coraçãozinho de alguém, eu já fico feliz, porque é importante realmente refletirmos, né? Quando eu comecei a falar sobre essa questão da maternidade solo, eu iniciei no início desse ano, em janeiro, né? E aí eu pensava o seguinte, mas poxa vida, a maternidade solo, ela não se define apenas para a mulher que tem o bebezinho ali, né? Que eu tava pensando primeiro no que eu estava passando. E aí, quando eu comecei a ler outras coisas, né? Sobre a questão da maternidade solo no Brasil e ver também algumas pessoas compartilhando essa temática, eu fui observando, né, desses tempos para cá, que muitas mulheres que a gente conhece vivenciam a maternidade solo.
E aí, numa dessas minhas procuras, eu me deparei com um vídeo que falava exatamente sobre isso, maternidade solo dentro do casamento. Caramba, maternidade solo dentro do casamento, o que é isso, né? Eu parei para ver, era um vídeo bem curto, assim, de 5 minutos, e aquele vídeo me impactou. Eu falei, nossa, não quer dizer, não tem a ver com a questão de estar casada, de estar namorando, de estar no relacionamento, de ter ali um parceiro, uma parceira que me ajude na questão dos filhos, né? De repente, aquela pessoa que tá ali com você, mas é negligente, que não te acompanha, né? E nesse mesmo vídeo eu achei bem interessante que falava o seguinte, falava até de um depoimento de uma moça que falava, nossa, parece que o meu marido, ele é um turista, como se fosse um visitante. Ele chega em casa, mas ele fica na sala. E aí ele nem olha para a criança, né? Ele fica olhando para o celular. E de vez em quando, mexe, mas como se fosse um estranho, um visitante, né? Que apenas vê aquela criança e não tem uma interação, né? Então, assim, independente se o parceiro ou se a parceira, o quanto aí tem essa questão mesmo de interação com o filho, seja o filho pequeno, adolescente, adulto, né? Uma coisa que eu acredito e que eu acredito que muitas nós de mulheres acreditamos, que filho, obviamente, né, a partir de uma idade, toma as rédeas da vida e segue em frente. Porém, é uma relação de uma vida inteira, né? Então, assim, será que nesse tempo, né, esse pai ou essa mãe fez uma amizade com esse filho, teve uma relação de qualidade com esse filho, né? Então, a gente começa a pensar nessas questões. Algo aqui que a Bia falou que eu acho importante de falar também sobre a questão do preconceito. Aí, Dayana, concordo, minha sobrinha passou por isso, aí, Dayana. É realmente um desafio, né? Então, vamos falar um pouquinho do preconceito, né? Se eu já passei por algum tipo de preconceito? Acredito que de uma forma indireta, sim, né? O mundo da maternidade, a mim, também é algo novo. Por isso que eu tô aqui aberta para essa interação e eu gosto muito das trocas com as pessoas, com as mulheres, com as mães e até com os pais. Mas, obviamente que sim, né, gente? Você meio que percebe que existe ali um certo tipo de olhar um pouco malicioso, um certo tipo de preconceito. Você percebe quando as pessoas não te recebem assim, de uma forma mais natural, mais acolhedora, que tem um certo tipo de julgamento indireto, né? Mas será que as pessoas param para te perguntar como é que você tá? Como é que é a questão da maternidade para você? O que você passou? Qual a sua história de vida? Então, muito provavelmente que o preconceito vai permear muitas questões, não só por essa mulher, né, assim como eu, ser uma mãe solo, mas às vezes só pela questão de ser mulher, a gente já passa aí vários tipos de preconceitos, isso é fato. Olá, Jéssica do Recanto Parental, seja bem-vinda. Não esquece do meu convite ainda da nossa live, Jéssica. E é isso, né, gente? Preconceito. Agora eu faço a pergunta aí para vocês, né, mulheres, a questão do ser mulher. Quantos preconceitos passamos? Na verdade, só basta a gente ser mulher, que já é meio que um ato político, né? Eu vi uma frase que eu achei bem interessante, né? Para você, enfim, né, existir, é como se fosse um ato político mesmo. A mulher existir é um ato político, resistir, né? E por tantas questões que passamos, né, é realmente um desafio. Bom, vamos ver se tem perguntinhas aqui. Se eu não esqueci nenhuma perguntinha. Meninas, meninos que estão aqui no Insta, se quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade.
Bom, vou perguntar aí pra vocês, eu não consigo ver o horário, se alguém puder me falar o horário, porque o Instagram ele tem um tempo, né? E eu quero ver se eu estou perto do horário, se alguém puder me falar mais ou menos que horas são agora, eu agradeço. Se vocês tiverem interesse, né, de saberem melhor sobre as questões que eu trago aqui no Instagram, no Facebook também, eu também tô com um canal no YouTube, eu trago essas questões, eu trago reflexões que são pertencentes a esse universo da maternidade solo, que realmente é um caminho. Obrigada, Jéssica. 8h40. É um caminho solitário, é um caminho difícil, um caminho de julgamento, de preconceito, mas, né, ainda bem que existem pessoas que estão falando disso de uma forma mais aberta, né? Ainda bem que os tempos são outros, ainda bem que estamos hoje em 2020, apesar de muitas coisas ainda andarem aí a passos lentos, mas dentro da psicologia, né, existem aí colegas também que falam sobre a questão do ser mulher, do feminino, da questão da maternidade, né, da questão da responsabilidade de ser mãe, da responsabilidade de ser pai, a questão da apropriação, né, muitas vezes, seja a mãe ou seja o pai, não se apropriam, né? Ou da maternidade ou da paternidade, e o quanto isso interfere nas questões da criança, do desenvolvimento, né? Então, quando a gente fala também dos caminhos da maternidade solo, estamos também procurando esse espaço, né, de acolhimento, de escuta. Precisa se falar sim da maternidade solo, porque é uma realidade que há tempos acontece no nosso país, né? Apesar de ser aí relativamente um nome parece que novo, às vezes parece um modismo, mas não é, gente. É uma coisa que já há tempos acontece, né? É só talvez você começar a pesquisar, a ver dentro da sua própria família a questão da maternidade, né? De repente você vê como foi pros seus avós, né? Qual que era o papel ali do seu avô, a forma como ele era em relação aos filhos, né? O quanto ele era presente ou quanto ele era ausente, até a história dos seus bisavós, talvez, como que era a função de paternidade, como que era a função de maternidade dentro da sua família, ou pegar também, né, histórias aí de amigos, de colegas, de repente do teu trabalho, e começar a dar uma sondada nisso, né? Muitas vezes vê-se a mulher que passa um caminho muito solitário da maternidade, que de preconceitos já basta, ela tá cansada. Na verdade, ela tá esperando ali um acolhimento, tudo bem, não passei por isso que você passou, mas eu gostaria de entender um pouquinho o que é a maternidade solo, me fala, me conta, né? De repente, se essa mulher chega, apesar de ser casada, e falar, eu sou mãe solo, antes de você falar, não, mas você é casada, e aí você, não, mas me fala um pouco para poder entender, como assim? Né? Então, assim, a gente se permitir, seja você aí homem que esteja me assistindo, seja você mulher, seja você mãe ou não, mas começar a ter um pouquinho dessa sensibilidade, né? Eu acho importante a gente ter essa sensibilidade, não só para essa questão da maternidade solo, mas para qualquer questão da vida, né? Eu costumo até brincar, antes de você já chegar com o pé na porta, né? Batendo com tudo, seja delicado, né? Bata na porta delicadamente, pergunta se você pode entrar, e se você não souber muito o que está acontecendo, fala assim, poxa, eu não sei bem, gostaria de aprender. Me fala para você como é essa questão, né? Eu acho que isso é para tudo na vida.
E a própria maternidade, talvez para algumas que estão me acompanhando aqui, quando passamos por essa transição, né, de nos tornarmos mãe, conosco carregamos um turbilhão de reflexões. Muitas coisas mudam, né? Nós mudamos, o nosso olhar muda. Eu digo que o meu filho, o Fabrício, me ensina desde a minha gestação, né? No momento da minha gestação em que eu decidi que eu queria vivenciar a minha maternidade de uma maneira com mais qualidade, dentro do meu possível, né? Já passando por aquela situação né? Só mesmo de ter ali um pai totalmente ausente e não tão colaborativo, e isso até hoje, né? O Fabrício está com 9 meses. Eu me decidi, né, vivenciar da melhor maneira possível, com todas as dificuldades que existem dentro de uma maternidade solo. E eu me permiti, né? E aí, hoje, eu trago toda essa fala da mãe solo para vocês, através de vídeos, né? Às vezes eu coloco até umas coisas engraçadas, para mostrar um pouco do cotidiano, a real, que nem tudo é tão perfeitinho e bonitinho, para todas nós refletirmos, né? O quão desafiante é a questão do mundo das mães, a questão também de ser mãe, de ser pai, de estar aí se relacionando com os filhos. Bom, acredito que eu passei aí o meu recado para todos vocês, né? Sintam-se à vontade para conhecerem mais um pouco da minha página do Instagram, olhar ali os conteúdos. Se vocês tiverem interesse de saber mais sobre a questão da maternidade solo, aqui no Instagram, para quem tá no Face, lá no Instagram, na parte do perfil tem os destaques, que são as bolinhas, né, que ficam na parte de cima, e tem os destaques da mãe solo. Clicando na bolinha, você consegue ter acesso aí aos textos, aos vídeos meus com o Fabrício, ou aos vídeos que eu falo sobre a maternidade solo. Depois dessa live, eu vou fazer o seguinte, eu vou até compartilhar nos meus stories, né? Depois vocês entram, dão uma olhadinha. O meu primeiro vídeo que eu fiz aqui no Instagram, né? Sobre a maternidade solo. E hoje eu até dei uma olhada antes de começar a live, né? O quanto eu fui aprendendo também com as mães que chegavam, com os depoimentos, com as trocas, com os colegas da profissão de psicologia, o tanto que o pessoal também tem me ensinado e o quanto isso foi também sendo rico, né? E eu procuro aí, tanto nas minhas redes, trazer algo positivo, algo rico, né? Tanto do mundo feminino quanto do mundo da mãe, né? Que eu sempre costumo falar. Eu tento evitar apenas falar mãe, 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 né? Antes de tudo, somos mulheres e somos seres humanos, né? Então, assim, sejam bem-vindos. Obrigada aí a todos que acompanharam, né, a live aqui no Facebook, aqui no Instagram. Fico muito feliz com essa interação, com essa troca. E vão conhecer, né? Para quem tá no Face, vai lá conhecer o Instagram, né? Que é o @psicomensolo. Para quem tá aqui no Instagram, vão conhecer a página lá do Face, que é o Psicomensolo. E para quem não conhece, o meu canal do YouTube, que é o Psicomensolo. Lá vocês vão encontrar vídeos que eu falo sobre a maternidade, sobre autoestima, sobre empoderamento feminino, questões do corpo que eu falo, algumas coisas também sobre saúde mental, sobre qualidade de vida, que são coisas que eu tenho trabalhado, né, de janeiro pra cá, que eu dei uma repaginada aí nas minhas redes, estou estudando para aprimorar e para melhorar o conteúdo, na verdade. Ao pessoal que chegou agora, olá, sejam bem-vindas, meninas. Eu estou aqui, na verdade, já no meu momento de despedida, agradecendo a quem participou, a quem ficou aqui. Então,
Eu vou deixar a live aqui no Instagram salvo por 24 horas. No Facebook, né, fica lá disponível. O que eu acho uma pena, né? No Instagram a gente tem essa disponibilidade por 24 horas. Quando vocês têm uma página no Face, se vocês fizerem ao vivo, o vídeo fica lá salvo. Então eu até dou uma dica aí para os colegas que também estão estudando, né? Eu estou num curso aí de marketing para psicólogos, né, do Bruno Rodrigues, e dá essa dica, né, de deixar o vídeo ali, fazer ao vivo no Facebook, porque fica salvo na página. Obrigada, Dayana. Michele, depois dá uma olhadinha, vai ficar 24 horas, eu vou deixar salvo aqui no Instagram, ou dá uma olhadinha lá no Face, tá? Que eu tô fazendo uma live aqui no Insta e também no Facebook, tá bom? E é isso. Caso vocês tenham aí perguntas que queiram fazer sobre maternidade solo, caso alguns colegas aí queiram também me ajudar, de repente uma live, semana passada, eu fiz live com 2 colegas psicólogas, né? Uma foi sobre alienação parental e outra falando sobre rivalidade feminina, né? A quem tiver interesse aqui de fazer parcerias de lives, depois entre em contato, porque tá sendo uma troca muito legal. Eu tenho aprendido bastante aqui também com os colegas, com os psicólogos, tá bom? E é isso, gente. Agradeço de coração por ficarem aí até o final. Foi muito gostoso. E vocês são bem-vindos aí à minha página, tá bom? Um beijo para vocês, um ótimo sábado, um ótimo domingo para nós e que possamos começar a nossa semana de um jeito melhor, tá bom? A quem é mãe também, um beijo às mães, um beijo às mulheres, um beijo aos papais e uma ótima noite a todos. Tchau, pessoal!